Bom dia, meninas. Tudo bem? Esperar só mais um segundinho para ver se entram mais almas para a gente estar começando, tá bom? Inclusive, eu preciso falar com o jovem Matheus. Ele já chegou? Não, ainda não. Peraí. Bem, jovens, deixa eu ver quantos somos aqui. Ó, acho que já dá para começar. Eu acho que se chegar vai ser um ou outro só a mais. Então, vamos lá. Eu quero fechar isso aqui. Deixa só isso aqui. Ô, saco. Ah, bate-papo. Isso. Isso. Beleza. Eu tentei aumentar a tela aí para vocês. Não tenho. Porque é o seguinte, eu não sei se vocês estão sabendo, mas a avaliação de vocês vai rolar lá na primeira semana de junho. Cada professor vai avaliar de uma forma, né? Mas vai ser na primeira semana de junho. Não vai ter um padrão, não. Então, eu acredito que a gente vai trabalhar essa revisão até esse período, né? Dessas avaliações aí trimestrais. E aí, só depois dessas avaliações é que essas apostilas devem estar chegando nas mãos de vocês, né? Depois eu vou ver se eu consigo perguntar ao Túlio para dar um retorno a vocês ainda hoje de uma forma mais certinha, assim, mas o último contato que eu tive com ele não me deu previsão, não. Beleza? Então, vamos lá, vamos adiantar nossa vida, tá? Eu acredito que vocês não receberam a resposta das atividades, certo? Peço desculpa, eu vou tentar reenviar hoje, porque essa semana foi bem complicada, né? Segunda e ontem, um monte de reuniões, um monte de coisas, eu não tive tempo para ver isso. Mas eu pretendo reenviar as notas dessas atividades para vocês a partir de hoje, tá bom? Desculpa aí. Inclusive, a atividade que eu fiz hoje para vocês, né, eu tentei fazer de um formato diferente. Eu acredito que vocês vão ter a resposta de forma mais rápida, né? Esperamos que isso aconteça efetivamente, tá bom? Então, olha só. Nosso objetivo hoje nessa revisão sem fim, né, é o seguinte: nós vamos falar um pouquinho sobre as revoltas nativistas, vamos começar a avançar, tá bom? Se a revisão for finalizada, aí eu vou continuar a matéria e vou mandando material para vocês aqui por link, tá? Qualquer coisa eu tento baixar o livro lá no portal e mando para vocês aqui também. A gente vai tentando ver o que dá para fazer, tá? Mas vamos tentar acelerar aí a matéria.
revoltas nativistas, né? O que foram essas revoltas nativistas? Revoltas nativistas foram revoltas localizadas contra Portugal. Essas revoltas localizadas, elas não tinham um apego de independência, tá? Então, nenhuma revolta nativista pode ser considerado um movimento emancipatório, tá bom? Eram problemas locais, problemas relacionados à mão de obra, a impostos, beleza? A monopólios. Por conta desses problemas relacionados com a metrópole, ou seja, com Portugal, algumas capitanias, né, tiveram aí alguns movimentos de oposição. Beleza? Futuro do Brasil. Vamos a esses movimentos aí de oposição à coroa lusitana. A aclamação do Amador Bueno foi um movimento assim que ele só existe pra gente, né? Vou desabafar com vocês, mas ele só existe pra gente, ele só tá no livro didático porque aconteceu em São Paulo, porque foi um movimento de merda, né? Foi uma revolta que nem chegou a ser revolta, beleza? Como foi a aclamação do Amador Bueno? Bem, a capitania de São Vicente era uma capitania pobre, apesar da historiografia tradicional falar o contrário. Tanto que os bandeirantes sobreviviam de várias atividades. Lembra do finalzinho da aula passada, né? Monções, sertanismo de contrato, prospecção e o apresamento, que seria a escravização dos índios. Esses bandeirantes, então, lá de São Paulo, eles viviam muito dessa escravização. E durante a União Ibérica, como na Espanha a utilização da mão de obra indígena pela mita e encomenda era liberada, eles usaram muito esse processo, eles escravizaram muitos índios. E aí, com o fim da União Ibérica, nós tivemos a reafirmação da coroa portuguesa de que a escravização do nativo era proibida. Esses bandeirantes, então, eles emputeceram. Bom, microfone. Eu tô ouvindo a conversa também. Eu tô ouvindo a conversa. Deixa eu ver quem é, gente. Ó, o Caio tá com o microfone ligado. Caio, desliga esse trem. Daqui a pouquinho eu vou descobrir os seus segredos. Beleza, vamos lá, né? Falha nossa, vida que segue. Pô, pelo menos se colocar uma musiquinha aí, né? Dá uma animada. Essa manhã tá muito cinza, né? Tá bem estranha. Mas toda aula de história tá cinza, né? Isso tá me incomodando. Semana passada também tava assim. Mas vamos lá, depois a gente coloca uma musiquinha e um troço aí. Sai fora, Rian, vai dormir. Eu, hein, tá doido. Voltando então à aclamação. Esses bandeirantes, então, eles ficaram putos da vida. E o Amador Bueno, que era um fazendeiro muito rico da região, também ficou insatisfeito. Então, qual foi a ideia deles? Chamar o Amador Bueno para iniciar uma revolta contra a proibição da escravização indígena. Mas o Amador Bueno não fez isso. Ele jurou fidelidade à coroa portuguesa, ninguém quis assumir a revolta e não aconteceu nada. Então a aclamação do Amador Bueno foi uma revolta que não foi revolta. Beleza? Os caras só pensaram em se manifestar, mas ninguém quis liderar o movimento. Beleza? Então, né? Pra quê? Vida que segue. Beckman, beleza? Essa manifestação, a manifestação de Beckman, ela rolou lá no Maranhão, que era uma região pobre, beleza? O que desenvolveu um pouquinho o Maranhão foi o algodão, tá? Mas era uma região onde nós tínhamos uma grande concentração de terras, ou seja, uma pequena quantidade de pessoas dominando praticamente todo o território. A maior parte da população era muito explorada e por ser uma região pobre, né, a mão de obra que esses fazendeiros gostavam de utilizar era a mão de obra dos índios.
Só que a Igreja Católica, a Companhia de Jesus, não autorizava. Então existiam muitos conflitos entre colonos e Igreja Católica. Para piorar a situação, né, o governo português ainda ele estabeleceu uma companhia comercial, tá? Essa companhia comercial ela passou a monopolizar a região. Então, o que acontecia? Tudo que era produzido no Maranhão e que era bacana era exportado. Para a população só ficavam assim os piores produtos. E esses produtos, como estavam numa quantidade reduzida, eles tinham um valor muito alto. Então, o custo de vida no Maranhão estava muito elevado. Então, essa situação, né, do monopólio e da proibição da escravização indígena fez com que os irmãos Manuel e Thomas Beckmann, né, iniciassem aí um movimento, uma rebeldia, né? Esse movimento ele se efetivou, né? Não foi como a aclamação do Amador Bueno. Nós tivemos a expulsão dos jesuítas da região, né? E a tentativa de abolir o monopólio comercial de Portugal, da Companhia das Índias, né? Em Portugal, no Maranhão, perdão. Então, né, com esse processo aí de rebeldia, de expulsão dos jesuítas, de fim do monopólio, a coroa portuguesa acabou então interferindo, beleza? Nós tivemos a nomeação de um novo governador que acabou reprimindo a revolta. E aí o que rolou? O Jorge Sampaio e o Manuel Beckmann foram acusados de líderes do movimento e foram executados. Outras pessoas envolvidas também na liderança do movimento, né, foram presas, sofreram penas menos severas, né? Uma prisão perpétua, um degredo, uma situação assim, tá bom? Então, a revolta de Beckmann, Maranhão, região pobre, monopólio comercial e proibição da escravização indígena, beleza? Então, proibição da escravização indígena já estão relacionadas a dois movimentos, a aclamação e a revolta de Beckmann, beleza? Nós vamos fazer umas questõezinhas sobre esses movimentos hoje. Desculpa, gente, eu tô numa tosse, né? Eu acho que é coronavírus. Coisa de velho. Qualquer mudança no tempo, a gente fica gripado. Não é coronga, não. É coroavírus, né? Gripe de velho. Em Boabas, né? Na região de Minas Gerais, nós tivemos dois movimentos. Em Boabas, ainda era Espírito Santo, né? Mas logo depois virou Intendência das Minas. E, né, a de Felipe dos Santos ou Vila Rica. Como o Espírito Santo, né, deixa eu contar um segredinho para vocês, é meio que o Acre do Sudeste, uma merda na historiografia, eles já consideram a revolta, né, a Guerra dos Emboabas, melhor dizendo, um movimento que ocorreu em Minas Gerais, tá bom? Então, como é que foi a questão dos Emboabas? Emboabas significa forasteiro, beleza? Na língua tupi, que era a língua mais utilizada pelos bandeirantes, tá? A gente tem que entender o seguinte, eu acho que vale a pena fazer essa observação aí, vamos chamar de eggs, né? É gostoso saber isso. Durante o período colonial brasileiro, a língua que mais se falou no Brasil não foi o português, foi o tupi, beleza? O tupi foi a língua mais utilizada no período colonial, nesses primeiros momentos aí, né, no Brasil, tá bom? Então, os bandeirantes, por exemplo, para poder se comunicarem com os índios, para poder se localizarem, eles utilizavam o tupi, tá bom? Os bandeirantes eram uma mistura aí de português e de indígena, tá? Andavam descalços, se vestiam como portugueses, né, mas falavam o tupi. Beleza. Esses forasteiros, né, eles tiveram um probleminha aí. Por quê? Os bandeirantes, eles encontraram no interior do Espírito Santo, no finalzinho do século XVII, né, ouro. Só que eles queriam a exclusividade. Portugal não deu essa exclusividade, e aí os emboabas, os forasteiros, começaram a migrar para a região, né, do interior do Espírito Santo, região de Minas Gerais. Beleza? E aí, com essa situação, os bandeirantes, eles tentaram expulsar, né, os emboabas do território.
Nisso que os bandeirantes tentaram expulsar os emboabas, rolou então a Guerra dos Emboabas. Guerra dos Emboabas porque os emboabas venceram, beleza? Então, né, os bandeirantes eles foram derrotados nesse movimento, deixaram a região de Minas Gerais, deixaram a região de Minas Gerais e foram para outras regiões, como Goiás, Mato Grosso, ainda no sonho de enriquecer, né, pela prospecção, tá bom? Então, esses emboabas, esses forasteiros passaram a dominar esse território. A partir da Guerra dos Emboabas, a coroa portuguesa foi lá e retirou um pedação do território capixaba, né, criando a Intendência das Minas, né, que tinha sua administração própria, distribuição de datas, que eram os lotes, e fiscalização dos impostos, beleza? Para o Espírito Santo, sobrou esse território pequenininho que nós temos hoje, que foi utilizado aí como uma barreira verde para proteger, né, a intendência das minas de invasão. Nós demos um azar danado. Por quê? O que era produzido na Bahia era vendido em Minas Gerais. O ouro retirado de Minas Gerais era exportado pelo Rio de Janeiro. E para o Espírito Santo sobrou esse ostracismo, esse esquecimento, né? Por isso também que nós tivemos um desenvolvimento um pouco diferente aí do restante do Sudeste, né, brasileiro, tá bom? Então a Guerra dos Emboabas foi por conta da descoberta do ouro. Os bandeirantes foram derrotados e nós tivemos a criação da Intendência das Minas. Beleza? Dúvidas, lindos? Qualquer dúvida, coloquem aí no chat que eu vou tentando responder se eu souber. Mascates, beleza? Mais mais um movimento, né? Mais uma guerra aí que nós temos que identificar o que significa esse termo. Emboaba, forasteiro. Mascate, comerciante. Beleza? Seria o que rola muito lá na terra do Matheus Correia, lá, né? Os prestanistas, lá em Viana, lá na terra do Rian tem muito isso também, né? Aquele camarada que vai levando produtos de porta em porta e tentando vender artigos, né? Seriam então esses mascates. Então, como que nós tivemos, né, esse conflito aí, essa guerra dos mascates? Vamos lá para Pernambuco. Pernambuco foi o centro econômico do Brasil, no primeiro ciclo econômico, o ciclo do açúcar, mas depois da insurreição pernambucana, Pernambuco, né, entrou numa crise, a região entrou numa crise ferrenha, beleza? Então, com isso, né, a região que produzia açúcar, que era a região de Olinda, entrou em crise. Enquanto a região de Olinda entrava em crise, a região ligada ao comércio, aos mascates, a região de Recife, teve uma ascensão, né, em Pernambuco, beleza? Então a Guerra dos Mascates foi a guerra de Olinda contra Recife, beleza? Sabemos então que Recife, os mascates venceram, né? Pelo menos tiveram uma vitória simbólica aí nesse processo. Qual foi o estopim desse problema? Os mascates, né, a região de Recife, cresceu muito economicamente e esses mascates eles ameaçavam os fazendeiros de Olinda, porque eles deviam muito, né, e não tinham como pagar. Ameaçavam inclusive tomar as propriedades desses, né, latifundiários. Para piorar a situação, e aí nós temos efetivamente o estopim do movimento, o governo português acabou elevando o Recife à condição de vila, né, capital, centro mais importante da capitania hereditária. Quando isso aconteceu, a população de Olinda, a aristocracia de Olinda se enfureceu, invadiu o Recife e destruiu o símbolo da vila, que era o pelourinho, beleza? Toda vila tinha como símbolo o pelourinho. O lá da Bahia é o mais famoso, mas toda a capitania teve o seu pelourinho, que era o local da justiça, era o local, por exemplo, onde os escravos eles eram punidos, tá bom? Então, nesse caso aí, né, a população, os latifundiários de Olinda invadiram Recife e destruíram o pelourinho, né, o símbolo da vila. O governo português acabou interferindo, beleza? Esses membros da aristocracia foram presos,
né? Obviamente, por serem da elite, foram liberados logo após, e aí nós tivemos o estabelecimento de uma guarda compartilhada, vamos falar assim, né? O governo português acabou determinando que cada região, Olinda e Recife, seriam vila por 6 meses. Então, durante o ano, né, exemplo, na primeira metade do ano, Olinda seria a vila, na segunda metade do ano, Recife seria a vila, beleza? Então, né, havia essa troca aí de 6 em 6 meses entre Olinda e Recife. Recife, por ter se desenvolvido muito por conta do comércio, acabou se tornando a principal região, tanto que é a capital hoje, né, de Pernambuco, tá bom? De Pernambuco, tá bom? Dúvidas, lindos? Deu uma gaguejada agora aqui, foi dúvidas, futuro do Brasil? Não? Então vamos avançar mais um pouquinho aí. Filipe dos Santos. A revolta de Filipe dos Santos, que também pode ser chamada de revolta de Vila Rica, né, aconteceu também na região de Minas Gerais, né, assim como a Guerra dos Emboabas, e aconteceu por quê? Né? O governo português, para tentar minimizar um pouco o contrabando, evitar o contrabando que acontecia muito na região, lembram dos Santinhos do Pauoco, né? Eles estabeleceram as casas de fundição. A partir de 1720, aí, desse contexto aí, dessa conjuntura, era proibido circular em Minas Gerais com ouro em pó ou pepitas. Todos eram obrigados a passar por uma casa de fundição, derreter o seu ouro e receber o selo real, beleza? Se você fosse pego transportando ouro que não tivesse o selo real, você perdia o metal precioso e ainda era preso, tá bom? Bem, beleza. Só que essa jogada de Portugal foi uma jogada inteligente, né? Os portugueses tinham seus lampejos. Toda vez que você passava pela casa de fundição, o governo já extraía o quinto real, os 20%. Então, você chegou na casa de fundição com 1 quilo de ouro, você ia sair com 800 gramas, beleza? Chegou com 10 quilos, ia sair só com 8. E assim, sucessivamente, na minha matemática básica. Então, o que, que aconteceu? O Felipe dos Santos ele acabou iniciando um movimento de revolta exigindo o fechamento das casas de fundição. Mas não foi só isso. Além do fechamento das casas de fundição, ele exigia a redução nos impostos. Então, revolta de Felipe dos Santos queria o quê? Fechamento das casas de fundição e, né, redução nos impostos. Essa revolta foi sufocada pelo governo português. Filipe dos Santos foi preso, condenado, enforcado e esquartejado. Os pedacinhos do Filipe dos Santos foram espalhados pela região de Vila Rica. Beleza? Nós temos aí na imagem abaixo uma tentativa, né, uma pintura que tentou retratar aí, né, a execução de Filipe dos Santos. Então ele era enforcado, amarravam a pessoa posteriormente a cavalos, cada em uma direção, e aí desmembravam o sujeito, tá bom? Então, revolta do Filipe dos Santos aconteceu por conta das casas de fundição e por conta dos altos impostos, 20%, diga-se de passagem, né? Hoje nós pagamos bem mais, temos que, né, reviver um Filipe dos Santos aí para exigir redução desses impostos. E fechamos aí, né, a questão das revoltas nativistas. Alguma dúvida, meus lindos? Hein? Lembrando que hoje nós vamos fazer aí uns divertimentos aí, umas 10 questõezinhas sobre esses assuntos que nós discutimos, um pouquinho de economia e sociedade açucareira, um pouquinho de revoltas nativistas, tá? Toda a revisão nossa aí, eu vou tentar colocar uma atividade para a gente ir treinando. Quanto mais questões, né, nós formos respondendo, melhor para o nosso processo aí de ensino e aprendizagem. Beleza. Entramos aí agora no período pombalino, período do despotismo esclarecido. Para quem assistiu o vídeo, né, eu inclusive coloquei um slide também sobre despotismo esclarecido naquela nossa videoaula. Aqui eu não vou colocar porque o processo para colocar um slide ele demora um pouquinho, tá?
Dependendo da situação, a gente perde aí uns minutinhos que são importantes. Mas só para retomar a ideia para vocês, eu preciso que vocês lembrem do despotismo esclarecido, que foi o seguinte: durante o período do Iluminismo, que fazia críticas ao absolutismo, alguns reis absolutistas, né, incorporaram um pouco de iluminismo aos seus governos. Então, o despotismo esclarecido foi uma mistura de absolutismo e iluminismo. Isso aconteceu na Prússia, na Áustria, na Rússia e em Portugal. Durante, né, o período do Marquês de Pombal, foi o nosso período aí do despotismo esclarecido. Beleza? Bem, então, o que o Marquês de Pombal, durante o despotismo esclarecido português, ele fez aí de mais importante, né, e o que acabou influenciando também um pouquinho o Brasil, né? Vamos falar de forma geral e aí a gente vai destacando o que foi mais interessante para a nossa terra. Bem, o Pombal, ele garantiu a reconstrução de Lisboa, não afetou diretamente o Brasil, né, mas é bom saber. A região passou por um terremoto ferrenho em 1755, a cidade foi destruída, e aí nós tivemos, né, a reconstrução de Portugal, mantendo o aspecto arquitetônico, mas com construções mais bem elaboradas, mais fortes para aguentar situações semelhantes como a que aconteceu em 1755. Então nós tivemos aí uma incorporação um pouquinho da educação, que se falava tanto no iluminismo, beleza? Os portugueses avançaram aí na questão da arquitetura. Ele garantiu aí o controle sobre a Amazônia, tá? Lembram do uti possidetis que nós falamos na aula passada, né? Quem usa tem posse. A Espanha questionava muito a posse de Portugal no Tratado de Madrid da região amazônica, porque lá efetivamente eram poucos os postos portugueses. E aí o Pombal, né, com uma diplomacia, com uma política bem interessante, ele conseguiu garantir aí o controle sobre a Amazônia. Então, influência no Brasil, controle sobre a Amazônia. Ele também criou o Banco Real, né, e ele organizou a administração portuguesa. Era uma zona, beleza? As pessoas ficavam devendo impostos, o governo era mal organizado e por isso ele nunca sabia de quem cobrar e quanto cobrar de impostos, tá? O que virou inclusive uma característica na sociedade brasileira, né? Nós tínhamos muito isso até pouco tempo atrás, eu lembro que as pessoas falavam assim: ah, se você ficar devendo tal coisa durante 5 anos, caduca, entendeu? Uma característica aí numa longuíssima duração ainda do que acontecia em Portugal antes do Marquês de Pombal. Então ele reorganizou a administração, a questão financeira, e foi o Marquês de Pombal que estabeleceu a derrama, que nós vamos falar lá na Inconfidência Mineira, que é a cobrança dos impostos atrasados. Ele organizou as alfândegas, a questão, né, dos tribunais, o ensino, beleza? Tentou, né, reestabelecer uma espécie aí de renascimento agrícola, né, favorecendo aí, tentando ajudar a questão açucareira no Nordeste brasileiro. Ele tentou diminuir um pouquinho a dependência econômica de Portugal com a Inglaterra, e talvez o ponto que nós sempre lembramos quando falamos em período pombalino, né, ele expulsou os jesuítas de Portugal, não só de Portugal, mas também das suas colônias. Os jesuítas que foram muito importantes, no Brasil, né, na catequização dos nativos, foram expulsos aqui da nossa terra, beleza? Por exemplo, aqui no Espírito Santo, os jesuítas eles tinham algumas fazendas importantes, né, como em Viana, Presidente Kennedy, na região ali da Serra, ali em Carapina, tinham algumas fazendas. Esses jesuítas foram expulsos, né, não só do Espírito Santo, mas de todo o Brasil, de todos os territórios portugueses, por conta da sua interferência na administração e na educação, beleza? Por isso que os jesuítas foram expulsos, interferência na administração e na educação, tá bom? E os bens dos jesuítas foram confiscados pelo governo, né? A igreja, né, e alguns historiadores acabaram definindo isso como terror pombalino, período da expulsão e do confisco das propriedades dos jesuítas, que não eram poucas, tá bom?
Lembrando que os jesuítas ainda existem, tá? O Papa atual, o Bento, o Bento não, né? O Francisco, perdão. O Papa atual, o Francisco, ele é jesuíta, né? Por isso que ele é bem diferente do Papa anterior, do Bento XVI. E mudou a capital, né? A capital que ficava na Bahia foi transferida para o Rio de Janeiro. Quem mudou foi Pombal. Quem oficializou a mudança foi Dom João, quando a família real fugiu para o Brasil, beleza? O que pode criar essa confusãozinha aí. Então, quem mudou foi Pombal, mas quem oficializou a mudança foi Dom João, com a vinda da família real. Beleza? Dúvidas, futuro do Brasil? Vocês estão tão quietinhos? Beleza. Agora, nós vamos entrar na questão da Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana, vinda da família real, para fechar, né, o nosso processo de revisão de período colonial, né, e aí retomar aí o período do primeiro reinado, né, período regencial, períodos que nós já assistimos à distância, aí nós temos as videoaulas depois, né, eu até disponibilizo o link para quem não assistiu ainda, mas o nosso tempo acabou, eu vou fechando por aqui, para a gente não começar e deixar em confidência pela metade, tá bom? Lembrando que na próxima aula eu vou colocar um link para vocês responderem umas questõezinhas para a gente ir treinando. Beleza, galerinha? Beijo, beijo, até daqui a pouquinho. Tchau, tchau.